Bom dia, moçada. Mais uma vez, a gente junto para o nosso tempo de esperança, que a gente tem toda segunda-feira para a gente começar bem a nossa semana do lado daquele que é o único que pode nos guiar e nos conduzir, nos trazer paz no coração. Falando de paz no coração, é justamente sobre isso que eu queria conversar hoje. Semana passada nós conversamos a respeito da questão de dividir os fardos, de tornar a nossa vida mais leve a partir do jugo que a gente pode dividir junto com Jesus. O jugo dividindo as cargas do que a gente tem na nossa vida. É o texto de Mateus 11:30, 28:30. Mas na semana passada eu tinha conversado justamente de que essa semana a gente precisaria conversar a respeito de um pouco de paz. Da onde vem a nossa paz? Da onde eu consigo ter paz para a nossa vida? Da onde você pode ter paz? Começa com uma pergunta interessante. O que é ter paz? O mundo confunde muito a gente. Às vezes, ter paz é você estar sentado na praia, olhando o mar, Não, isso é tranquilidade. Isso não é paz. Eu estou em paz, às vezes estou junto com a minha família, quando eu estou festejando, quando eu estou comemorando. Não, isso é alegria. Isso também não é paz. A paz pode estar embutida ali no meio, mas paz é diferente de alegria. Paz é diferente de tranquilidade. E uma das melhores definições que a vida acabou me ensinando, e eu compartilho e vejo isso conversando com diversos no caminho, acho que a melhor definição de paz que a gente pode ter é uma noite de sono bem dormida. Quando você coloca a tua cabeça no travesseiro e você consegue descansar em paz. Porque é isso que Jesus fala até para nós, não da noite de sono, mas da questão da paz. Em João 14:27, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Né? Porque é aqui, e essa ideia que às vezes eu quero desenvolver também, é aqui que a gente encontra uma paz que a gente consegue entender. Que mesmo com o filho doente ou no hospital, a gente consegue estar em paz. Mesmo com as dificuldades de finanças, de uma série de coisas que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente consegue ficar em paz. Mesmo estando triste, ou às vezes até indignado, às vezes até com um pouco de raiva, algumas coisas, mas a gente consegue ter paz, porque é a paz da certeza que a gente tem de quem cuida da gente. Essa paz a gente acaba exercitando, e a paz também é Como que a gente consegue essa paz? Essa paz é um processo que acontece na nossa vida. Por isso que quando Jesus ensinou a gente a fazer a oração do Pai Nosso, ele, no modelo de oração que ele nos dá, ele pede: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. É um processo que a gente vive dia a dia. Isso está escrito lá em Mateus 6:11. Mas em Mateus 6:34 ele também diz, Jesus falando: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Lembra que semana passada eu comentei a questão de você ficar preocupado com coisas que às vezes nem acontecem. A gente fica às vezes preocupado, né? Se o filho vai sair do hospital, sim, o filho no dia seguinte o filho sai do hospital, às vezes sai até antes. Para quem não sabe, às vezes alguns que assistem esses vídeos não conhecem, eu tenho só 4 filhos junto com a minha esposa. Então, de questões de hospital e questões de filhos, algumas coisas assim, a vida ensina um pouco pra gente também. Mas a cada dia basta o próprio mal. Isso é um processo que a gente vai construindo de confiança. É a mesma coisa como você vai para uma academia. Você vai para uma academia, você não começa já direto fazendo levantamento lateral com 12 quilos de peso em cada braço. Quando eu tinha meus 18 anos, eu cheguei a fazer isso. Mas as articulações do ombro não aguentavam o peso.
Então eu comecei a fazer uma semana com 2 quilos, a outra semana com 4 quilos, mais uma semana com 8 quilos, mais uma semana, daí passou 15 dias fazendo os exercícios, daí nos que para nós, acho que no final de 3 meses, chegar a fazer o exercício com 12 quilos, né, fazendo levantamento lateral, para que a musculatura e a articulação suportasse. O que isso ensina? A confiança e a paz também é um processo. Pode até ser que seja algo milagroso, a gente tem resultados imediatos, mas normalmente é uma coisa que você constrói de duas formas, justamente uma é esse processo. Todo dia, todo dia, todo dia, entregando as suas coisas. O que não quer dizer que a gente não é prudente e não é previdente. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, sim, eu vou guardar dinheiro hoje porque eu sei que eu tenho uma conta para pagar amanhã, né? Mas se eu tenho uma conta para pagar amanhã, você não fica desesperado hoje. Dá para entender a diferença? Às vezes umas coisas um pouco, né? Mas você confia. E a gente confia como? É a segunda grande sacada da questão da paz. É uma questão de você ter também intimidade. Se eu começasse a falar em alemão, alguns dos meus amigos que vão assistir esse vídeo entendem alemão, entenderiam o que eu estou dizendo, né? Mas um dos melhores exemplos que a gente tinha também com questão de intimidade, quando o pai e a mãe olhavam pra gente assim, davam aquela olhada assim, nossa, não precisava falar nada. A gente já entendia, porque a gente tinha um grau de intimidade com o pai e com a mãe, ou às vezes com o chinelo, que a gente, e dou razão para o chinelo, de muitas vezes eu precisei do chinelo de fato, mas é uma questão de intimidade, é algo que você também constrói do dia após dia. Você não tem intimidade com alguém que você conheceu hoje. Você constrói. E isso é uma das coisas que também está escrito aqui em 2 Timóteo 1:12. Só um pouquinho. É por isso que eu sou mas está escrito no meio do versículo. Eu tenho muita confiança, pois eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar. Mas justamente Deus estabelece relacionamentos conosco. Não é no que tenho crido, não é na igreja, não é nisso, não é naquilo, não é em quem. A paz a gente consegue quando a gente também tem consciência de que a gente tem um Deus com caráter, a gente está confiando no caráter de alguém em quem eu posso colocar minha absoluta confiança, porque ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Esse amanhã que eu não sei e que eu não devo me preocupar com esse amanhã, é o amanhã que ele conhece. É o amanhã que ele já deu solução para todas as coisas e todos os passos de tudo o que acontece ao nosso redor, ele conhece. Até para a morte existe solução. Eu tenho amigos meus que falavam antes também assim, o único problema que não tem solução é a morte. Não, a morte também tem solução. Talvez um dia a gente fale a respeito disso em outro vídeo. Mas é esse Deus que é perfeito, onipotente, onipresente e onisciente. É nessa questão de confiança, um processo dia após dia, onde cada dia é vivido de uma forma tranquila e em paz, né? E onde a gente vive esses dias com intimidade em quem pode fazer todas essas coisas. Cara, a partir do momento que a gente consegue chegar nesse ponto, né? E por favor, eu não, né? Jogo limpo. Hoje de manhã eu acordei 3:30 da manhã com crise de ansiedade. Muitos sabem que eu sou psicólogo, mas antes de ser psicólogo, antes de ser pastor, a gente é gente. Em agosto de 98, eu passei por um processo cirúrgico muito complicado. Era simples, mas houve uma complicação. E nesse processo, ali naquela segunda-feira de 27 de agosto, eu fui entubado, acordado, de pé. Porque eu tive uma hemorragia dentro do nariz, havia o risco de aspirar sangue, e isso é um problema muito grande dentro do ambiente hospitalar.
E hoje, à madrugada, acordei com um pouco de falta de ar, eu tenho bronquite, né? E a lembrança daquilo mistura com os medos de hoje e aquelas ideias de Covid. Eu tava num pesadelo de que eu tava morrendo e eu acordei absolutamente encharcado de suor por causa do pânico, do medo, do desespero, as lembranças daquela cirurgia, né? Mas questão de segundos, assim, meu Deus, socorro. Assim, o que está acontecendo? Acordei, parei, olhei no relógio, 3:30 da manhã. Não, isso não é verdade, isso não é de acordo com as promessas que Deus tem para minha vida, isso não sei o que vai. Pega a confiança e joga justamente, eu sei em quem eu tenho crido, o que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo. Aí você consegue recuperar a tua paz, porque você sabe, não é fácil, mas você sabe em quem você tem crido. E esse é um dos grandes segredos do sucesso, de você conseguir a paz, né? É um exercício diário e é um processo de intimidade que você vai construindo, se encontrando com Deus, estudando isso aqui e buscando, porque Deus sempre está ali do lado, batendo na porta, esperando para entrar. É a gente que tem que abrir a porta e convidar Ele para entrar. Como um cavalheiro, Ele não invade as nossas vidas. E para terminar, só para dizer justamente que um dos exemplos que eu deixo para os meus alunos é, se você pegar na tua casa um canteirinho de terra, 1 metro por 1 metro, faz um canteirinho, afofe a terra, regue, adube e não faça nada, não plante nada. Quem não planta nada vai, não é que não vai colher nada, não, pior de tudo, vai colher mato. Quem não planta nada, cresce mato, cresce erva daninha, cresce isso. Até para você ter grama ou você ter flor, você tem que adubar, você tem que cuidar, você tem que arrancar as ervas daninhas. Então é esse cuidado que a gente também tem que ter com o nosso coração, com a nossa mente, plantando sementes boas. Por isso que eu tenho insistido nas últimas semanas. Semente boa no coração, ideias boas na mente. Porque a partir do momento que você começa a plantar semente boa na terra adubada do coração, aí os brotos começam a nascer. E 3:30 da manhã você acorda com uma baita de uma erva daninha no teu... Você arranca aquela erva daninha, você põe o joelho no chão e você ora. E é assim que a gente vai crescendo, crescendo, crescendo em processo, em relacionamento, em intimidade, confiando naquele em quem eu tenho crido, que é o único que pode cuidar, resolver e trazer paz ao nosso coração. Esses vídeos normalmente são de 5 minutos, hoje eu me estendi um pouco mais, mas acredito que realmente era necessário para que a gente pudesse esgotar um pouco mais e entender. Que Deus abençoe tua semana, que Deus abençoe nossa semana. Eu nunca me excluo desses textos, dessas mensagens que eu falo. Que Deus nos dê paz, que Deus nos traga luz, que Deus nos dê força para a gente vencer e cada dia mais entender que só do lado dele a gente consegue. Abraço muito grande, moçada. Deus abençoe. Valeu!